Olá, meus amigos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus falou ao meu coração há alguns anos. É uma das coisas que eu tenho a convicção de que foi o próprio Deus que falou comigo a respeito das Escrituras e a respeito de um de seus propósitos e plano. É sobre a unidade. A unidade está nos planos de Deus desde a origem. E nós podemos aprender muito olhando para o começo das coisas, olhando para o princípio das coisas, olhando para a gênese da criação. Em Gênesis 1, no versículo 26, o texto ele expressa no plural: nós façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No versículo 27 diz: o homem e a mulher os criou. Eu vejo o Espírito Santo, desde a origem, junto com o Pai e com o Filho, criando a família, criando o homem e criando a mulher. E essa origem, ela determina um padrão. Ela nos ensina como Deus queria que as coisas fossem desde o princípio. Sabe, eu aprendo com isso que tudo que vem primeiro na Bíblia é um padrão que Deus deixou para que nós pudéssemos seguir. Jesus vem e uma das coisas que ele diz é que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Jesus observava atentamente aos céus. Jesus tinha os seus olhos fixos no Pai e por conta disso ele obedecia, ele respondia aos céus com a sua vida, reproduzindo na terra tudo aquilo que, ao observar o Pai, ele via o Pai fazer. E o Pai, por amor, lhe mostrava. Nós vemos isso no livro de João, no capítulo 5 e nos versículos 17, 19 e 20, o texto vai nos dizer que Jesus não fazia absolutamente nada de si mesmo, mas que ele fazia o que via o Pai fazer e que o Pai, por amor, lhe mostrava tudo o que ele fazia. Em João 17, a Bíblia ela vai nos relatar uma das orações mais fantásticas de Jesus. É a única oração que nós temos as palavras próprias de Jesus expressas nas Escrituras, onde ele orava por nós, onde ele orava por aqueles que ainda creriam no nome dele por meio das Escrituras. E no primeiro versículo ele já começa dizendo que Jesus olhou para os céus. Jesus orava pelo plano do Pai. Sabe, um dos propósitos de Deus, um dos propósitos do Pai é a unidade do corpo de Cristo. É um desejo que arde no coração dele. No versículo 21 de João 17, Jesus vai dizer para que todos sejam um. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, essa oração ela expressa o desejo do Pai, para que todos sejam um. Sabe, eu creio que Deus vai trazer esse entendimento sobre toda a igreja do Brasil. Ele vai trazer esse entendimento sobre toda a igreja do mundo. Sabe, eu creio que o desejo de Deus é que todas as congregações da terra, todas as denominações que professam e declaram que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio em carne e que Ele andou no meio dos homens, que Ele morreu crucificado para salvar toda a humanidade, porque a palavra nos diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão poderosa que entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz por mim e por todos vocês. Eu creio de verdade, com todo o meu ser, que o desejo de Deus é que todos nós sejamos reunidos com um só desejo, um só amor, uma só intenção, a vontade do Pai. Em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 17, tem uma oração. E eu creio que o resultado da oração de João 17 é para que toda as igrejas do planeta, todas as denominações da terra se juntem para orar o que está escrito em Apocalipse 22, 17. Que o Espírito se una com a noiva
que a noiva de Cristo se una com o Espírito e que nós juntos clamemos uma só oração. Vem, Jesus. Maranata. Eu creio que essa é a oração que a igreja ainda não despertou para fazer. Eu creio que essa é a oração que a noiva Nécia ainda não levantou antes da meia-noite, antes da vinda do noivo, para proclamar Maranata. Sabe, eu quero compartilhar essa palavra com vocês, meus irmãos, e que isso afete o seu coração, que isso afete a sua alma, que isso afete o seu entendimento e que isso afete o seu espírito. E que por meio disso você desperte para orar aquela que é a vontade do Pai e não aquela que é a sua vontade particular. Sabe, a palavra ela nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O nosso lugar de habitação eterno não é nesta terra, mas é ao lado do Pai. Porque o céu não tem valor nenhum sem a presença do Pai. Que Jesus venha, glória a Deus. E estamos aí.